Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos do ponto de vista no discurso argumentativo, a chamada tomada de posição. Então, no discurso argumentativo, enfim, o ponto de vista, ele designa a expressão de um juízo, de uma opinião, de uma tomada de posição. A metáfora espacial dessa última expressão, tomada de posição, ela indica claramente que os modos de enunciação são, aí também, questões de posições. Ou seja, a opinião pode ser expressa sob a aparência do discurso objetivo ou da evidência, por exemplo, com a palavra ele, enfim, ou é evidente que, ou sob a égide de um sujeito coletivo, com o clássico se, não? Quando se diz sabe-se há muito tempo que. Também, o ponto de vista pode ser manifesto pelo empenho de uma subjetividade assumida, com, por exemplo, a palavra eu. O ponto de vista daquele que sustenta uma opinião será igualmente determinado pela maneira como ele instala o discurso de outrem, com vistas a refutá-lo ou a consolidar seu próprio discurso. Então, ele resultará, enfim, da textualização do percurso argumentativo, de sua organização e de seu desenvolvimento. Ou seja, ir da tese refutada à tese proposta, do particular ao geral, do exemplo ao argumento, ou inversamente. Então, ponto de vista do narrador, ponto de vista do herói, ponto de vista perceptivo, ponto de vista argumentativo, enfim. Se nós considerarmos o que há de comum entre essas diversas acepções, ponto de vista do narrador, ponto de vista do herói, ponto de vista do perceptivo, argumentativo, se nós considerarmos o que há em comum entre essas diversas acepções ligadas ao recorte das grandes formas de discurso que o uso estabilizou, nós vamos ver que alguns traços constantes as unem e formam, por assim dizer, o seu alicerce. Em todos os casos, o ponto de vista ele é determinado pelo jogo das posições enunciativas, segundo as posições graduais de debreagem e embreagem. E ele é determinado pela relação modal instaurada entre o sujeito do discurso e seu objeto, e não, como dá a entender, a primeira acepção do termo, ponto de vista, pelo sujeito sozinho, identificado como o centro de orientação. Ou seja, ele é determinado pelas estratégias de estruturação que selecionam e orientam os percursos, e particularmente as relações entre o todo e as partes.